Direito Penal, Lei Penal no Espaço. Continuando o estudo do direito penal, ainda falando sobre a lei penal no espaço, in persona, vamos falar sobre a repatriação, a deportação e a expulsão. Elas estão discriminadas nos artigos 49 a 62 da Lei 13.445. E por haver alguma similitude entre os três, vamos estudar seus conceitos nessa aula para podermos perceber a sua diferenciação. Primeiramente, em relação à sua natureza jurídica, tanto a repatriação, como a deportação, como a expulsão são procedimentos administrativos individuais. Portanto, é proibida a forma coletiva para qualquer um deles nos termos do artigo 61 da Lei 13.445, que afirma claramente que não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. E o seu parágrafo único diz que entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. Dessa forma, não é possível fazer um combo em relação à repatriação, deportação ou expulsão. Outra questão que merece destaque em relação a este assunto é que é proibido a repatriação, a deportação ou a expulsão se isso colocar a pessoa em risco de vida ou em risco à sua integridade física, nos termos do artigo 62 da Lei 13.445, que diz que não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal. Dessa forma, segundo a lei, e aqui não estou falando de nada político, não deveríamos em nenhuma hipótese mandar refugiados de volta para a sua nação. Um exemplo claro disso seriam os venezuelanos. E isso está relacionado ao princípio da humanidade, e isso foi estudado quando falamos especificamente sobre esse princípio no início do curso de Direito Penal, lá nos princípios limitadores. Em relação aos seus conceitos, vamos começar pela repatriação, que é quando o Estado devolve um determinado estrangeiro que tenha algum impedimento de forma voluntária ou compulsória para outro país, que pode ser da sua nacionalidade ou da sua procedência, de onde ele vem, ou que consinta em recebê-lo, conforme a gente pode observar no artigo 47 da Lei 13.445, que diz que a repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados dos quais o Brasil seja parte. Portanto, essa questão da devolução caberá para os três institutos que estamos estudando. E em relação à repatriação, esse impedimento relacionado ao estrangeiro não poderá ser o caso dele ser refugiado ou ser apátrida, de fato ou de direito, ou menor de 18 anos. Portanto, nesses três casos, ainda que haja o impedimento, ele não poderá ser repatriado a outro país de qualquer um desses quesitos. E na leitura do respectivo conceito de repatriação, é possível perceber também que o Estado devolve esse repatriado de forma voluntária ou compulsória. Entretanto, a repatriação compulsória é muito semelhante à deportação, que, como podemos observar, é quando o Estado determina a retirada de estrangeiro de seu país de forma compulsória, quando esse estrangeiro, seja ele migrante ou visitante, esteja em situação migratória irregular. Ora, como é possível observar, o impedimento de um estrangeiro também pode ser uma situação migratória irregular. Por isso que existe uma confusão entre a repatriação e a deportação, sendo que alguns doutrinadores até afirmam que essa diferença entre os conceitos é apenas um eufemismo, sendo apenas uma forma de amenizar a palavra deportação. Entretanto, no caso da deportação, esse estrangeiro deverá ser notificado de forma pessoal para se defender em relação a essa deportação ou regularizar a sua situação. E essa situação migratória irregular não poderá ser relacionada à apátrida, que nesse caso
depende de autorização do órgão competente para deportação e não poderá ser deportado migrante ou visitante cuja extradição não seja admitida. E em relação à extradição, nós estudamos detidamente as condições negativas, ou seja, que não podem existir quando na extradição, bem como as condições positivas que devem existir quando da extradição. E falamos ainda em relação às proibições quanto aos crimes que não podem haver extradição. E caso você queira rever esse fichamento, basta clicar nesse link e será direcionado a ele. E como falamos em relação à repatriação, a deportação encaminha o deportado para outro país, seja da sua nacionalidade, seja da sua procedência, ou seja aquele que consinta em recebê-lo, conforme foi lido no artigo 47 da Lei 13.445. E é importante salientar que, no caso da deportação, o deportado poderá retornar ao país, ou seja, ao Brasil, conquanto que ele pague as despesas e multas que foram geradas quando da sua deportação. Essas multas serão devolvidas ao Tesouro Nacional. Já em relação à expulsão, nós teremos que o Estado determina a retirada compulsória de estrangeiro, seja ele migrante ou visitante, que tenha cometido crime, tenha sido julgado e haja também o trânsito em julgado. Nesse caso, teremos um rol de crimes relacionados a esse crime que possibilita a expulsão. E aí teremos o genocídio, que está regulado no Brasil pela Lei 2889 e está relacionado no artigo 6º do Estatuto de Roma, através do Decreto 4388, que internalizou esse estatuto. Aquele que cometer crimes contra a humanidade, nos termos do artigo 7º do Estatuto de Roma, aquele que cometer crimes de guerra, nos termos do artigo 8º do Estatuto de Roma, e aquele que cometer crimes de agressão. No entanto, esse crime de agressão ele é um pouco subjetivo e deverá ser analisado casuisticamente. Essas 4 situações são situações determinadas no Estatuto de Roma em relação à expulsão. No entanto, a Lei 13.445 determina um caso que está relacionado ao Brasil, que diz respeito àquele que comete crime comum, doloso e que tenha pena privativa de liberdade e que depende de análise da gravidade e da ressocialização desse criminoso em território nacional para ser expulso. Outra questão que diferencia é que ele será expulso para outro país, nos termos do artigo 47 da Lei 13.445, seja da sua nacionalidade, seja de sua procedência ou que consinta em recebê-lo. Entretanto, esse estrangeiro será proibido de reingressar no país por um determinado prazo, nos termos do artigo 54 da Lei 13.445, que determina que a expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Portanto, além da expulsão, ele terá o seu reingresso proibido por um determinado prazo, como uma espécie de multa administrativa, além da multa pecuniária respectiva. Portanto, é possível perceber uma gradação em relação a esses institutos. A repatriação devolve de forma voluntária ou compulsória o estrangeiro, que tem apenas impedimento. Na deportação, o Estado determina a retirada compulsória de um estrangeiro que esteja em situação migratória irregular, e aí, no caso, ele deve ser notificado pessoalmente. E no caso da expulsão, o Estado determina a retirada compulsória do estrangeiro por força de uma decisão com trânsito em julgado de crime de genocídio contra a humanidade, de guerra, de agressão ou crime comum, conforme acabamos de falar. Sendo que, nesse caso em particular, a expulsão será acumulada ainda com a proibição de reingresso desse estrangeiro no território nacional.